Mas o texto que os irmãos puderam separar sabiamente para este tempo, 113 anos de história. A terceira igreja organizada na cidade de São Paulo. Quanta responsabilidade reside sobre os ombros de cada um de nós. Não por conta de ter sido a terceira igreja organizada na cidade de São Paulo, e talvez tão pouco pelos 113 anos, mas porque, irmãos, nós somos o corpo de Cristo aqui neste mundo. E como corpo de Cristo, nós precisamos estar deixando as marcas do Senhor por onde passamos. E eu louvo a Deus porque tem sido assim a história desta igreja, desde a sua organização, cada irmão que aqui passou, tem passado e vai passar, com certeza, tem deixado estas marcas. Olhando para o texto de 1 Coríntios 12, 27, que os irmãos já puderam ler nesta noite, a uma só voz, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, pedindo a direção de Deus para trazer uma palavra aos irmãos, eu fui lá para o capítulo 1 desta carta, desta primeira carta de Paulo aos Coríntios. E quando nós nos deparamos com o capítulo 1 de 1 Coríntios, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele teve o cuidado de registrar algumas das responsabilidades deixadas por ele, para que a igreja pudesse avançar. Depois você vai ler o capítulo 1 em casa, com calma, todos os 31 versos deste capítulo, mas você vai perceber que os primeiros 4 versículos coloca sobre nós a responsabilidade de proclamar a todas as pessoas, em todos os lugares, o Evangelho Santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja, como corpo de Cristo aqui, responsável para proclamar a todas as pessoas e em todos os lugares o Evangelho de Cristo Jesus. Mas observo também que o apóstolo Paulo, ele mostra que aqueles que são alcançados por este Evangelho, a igreja é responsável pelo crescimento destas pessoas. Se você ver lá o verso 5 a 9, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que a igreja é responsável pelo crescimento espiritual na ministração desta palavra santa, gloriosa, que é a palavra de Deus. Além disso, a igreja também é alertada que não deve ser uma organização pura e simplesmente, é um organismo, corpo de Cristo, e como tal, não pode ser dividida. Imagina se o seu corpo sai por aí todo dividido, não é? Cabeça para um lado, tronco para o outro, pernas para o outro. No mínimo você ia assustar muita gente, não é? Se fosse possível. Mas o apóstolo Paulo também, neste capítulo 1 de 1 Coríntios, ele nos dá e coloca sobre nós esta responsabilidade. Vocês são um organismo, corpo de Cristo, e não podem ser então divididos. Tampouco a igreja foi estabelecida pelo Senhor para enfatizar homens, de forma alguma. O nome a ser enfatizado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por Ele e para Ele é que nós estamos aqui hoje e o estaremos para sempre. Não estamos aqui para enfatizar homens, mas para enfatizar a pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo alerta também a igreja para a responsabilidade de ensinar, proclamar e pregar a mensagem da cruz.
E aí não tem como, eu tenho que dar uma palhinha aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, meu irmão? Esta é a mensagem da igreja, a mensagem da cruz. Porque a cruz é símbolo de renúncia, é símbolo de amor, é símbolo daquele que se entregou por nós, deu a sua vida por nós, para que pudéssemos viver aqui a sua vida, testemunhando deste amor. Responsabilidades que o apóstolo Paulo coloca sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre este organismo. E ele encerra dizendo que este corpo de Cristo está aqui para glorificar o nome do Senhor. Ele diz, a partir do verso 26 até o 31, e eu vou fazer a leitura desses versos: irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós, igreja de Jesus, corpo de Cristo, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração seja dada ao Senhor. A Ele seja a glória em todo sempre. Que bom é ser igreja de Jesus, não é verdade, meus irmãos? Que bom é ser corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, neste verso 27, então, de 1 Coríntios 12, ele diz: vocês são corpo de Cristo, e em vocês está esta responsabilidade, estes cuidados. Cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Ou seja, estas responsabilidades que nós citamos, que estão aí no capítulo 1 de 1 Coríntios, que você vai ler quando chegar em casa, estas responsabilidades repousam sobre cada um de nós. Não é sobre o pastor, não é sobre a liderança, não é só sobre o coro, mas no corpo de Cristo, que é a igreja. E se esta igreja está aqui 113 anos estabelecida, é porque ela tem vivido esta responsabilidade. Posso ouvir um amém a isso? Amém. Glória a Deus por isso. E eu fico pensando, meus irmãos, como é que nós podemos, como é que o Senhor confiou a nós tão grandes responsabilidades? Porque os irmãos viram, nós enumeramos aqui 6 compromissos, responsabilidades que temos como corpo de Cristo. Como é que nós vamos executar isto? E aí eu me lembro de um texto que fala muito ao meu coração, de Paulo, na carta de Gálatas.
escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. O Senhor só colocou sobre nós estas responsabilidades, esses cuidados, estas obrigações, porque eu e você individualmente, como corpo de Cristo, nós trazemos as marcas de Jesus. E aí sim, indo para o capítulo 12, e aí se atentando um pouco mais no capítulo 12, onde os irmãos extraíram o verso 27, nós podemos perceber que nós só podemos cumprir com estes compromissos, com estas responsabilidades, quando está sobre nós pelo menos 3 marcas, que eu percebo aqui no texto. Pelo menos 3 marcas. A primeira das marcas de Jesus, que devem estar sobre nós, diz respeito às marcas dos dons. Dos dons. Olha o que Paulo escreve a partir do verso 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de cura, a outro realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme deseja. A igreja só é corpo de Cristo e só consegue cumprir com as responsabilidades que repousam sobre ela quando ela é ministrada pela ação do Espírito Santo de Deus. E essa diversidade de dons é que contribui para o crescimento, desenvolvimento da igreja neste mundo. Cada um realizando e pondo em prática o seu dom. Por isso que é importante nós termos esta visão, como do verso 27, individualmente, cada um de vocês individualmente é membro deste corpo, porque a cada um é dado um dom. Não repousa vários dons sobre uma pessoa só. Pode até ter 2, 3, talvez. Mas não são todos que repousam numa só pessoa. Por isso que a igreja precisa da unidade. Precisa de todos, exercendo os dons que o Espírito Santo de Deus lhes concede. Então a primeira marca de Cristo na vida da igreja e individualmente na vida de cada um de nós, é o exercício dos dons. Nós precisamos exercitar. Exercita o dom que há em ti. Não esconda o teu talento. Não esconda o teu dom. Você não é jovem demais para deixar de praticá-lo. Nem avançado em idade demais para poder deixar de colocá-lo em prática. Ontem, fazendo uma visita a uma de nossas ovelhas, acompanhado de alguns diáconos, pastor Ricardo, em lágrimas, ele nos disse: pastor,
Hoje estou debilitado. Estou aqui para cuidar da minha esposa e agora cuidando de mim mesmo na minha enfermidade. Mas mesmo no meu avançar de idade, mesmo diante das lutas que eu tenho passado, por conta das minhas enfermidades, da enfermidade da minha esposa, eu peço a Deus a alegria de poder voltar a realizar a obra que o Senhor deixou para que eu realizasse. Meus irmãos, como é bom ouvir isso, como é bom e como faz bem ao nosso coração. Imagina o coração de Deus. Mesmo da idade avançada, assim como Deus chamou a tantos, procurando na história bíblica você vai encontrar a tantos que foram chamados já na sua idade mais avançada. Mas o desejo de estar sendo este corpo vivo, independente de toda e qualquer situação. Glória a Deus por isso, irmãos. As marcas dos dons precisam repousar sobre nós, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor deseja, como igreja, como organismo, como corpo de Cristo aqui neste mundo. Mas uma outra marca que eu vejo, que a igreja não pode perder de vista, é a marca da unidade. E quando nós olhamos aqui, no capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 12 até o verso 26, nós vamos fazer esta leitura, e o apóstolo Paulo vai deixando claro que o corpo é um só, na unidade. Ele chega a dizer assim, o olho, verso 21, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Unidade, cuidado, mutualidade, olhar para o outro, não se preocupando apenas consigo mesmo, mas se preocupando com o outro. Nós temos vivido uma experiência muito triste nestes dias, não é verdade, meus irmãos? Com respeito à situação do estado do Rio Grande do Sul. Estado dilacerado, destruído. Mas nós estamos vendo o Brasil dando as mãos para que aquilo que eles necessitam possam chegar até lá. E a igreja também tem feito a sua parte, porque uma das coisas que eles mais necessitam é da salvação em Cristo Jesus, o Senhor. E nós sabemos que esse momento tão difícil, vivido por aqueles homens, por aquelas famílias. Hoje mesmo, pela manhã, estivemos na subseção de Campinas, falando aos pastores da região, e orando por aquele estado,
naquela situação que eles estão vivendo, e lembrando inclusive que igrejas inteiras foram inundadas. Algumas igrejas, o que se salvou foram as lâmpadas e as caixas quando suspensas. Famílias da igreja praticamente todas desabrigadas, inclusive a família pastoral. Mas nós estamos aqui como corpo de Cristo para cooperar e ajudar naquilo que for necessário, olhando para o outro e estendendo a mão para cooperar, para ajudar. Porque a igreja de Cristo deve estar presente aonde o homem necessita de cuidado, de ação. E isso só é possível na unidade. Um sozinho não vai conseguir resolver aquela situação. Mas quando muitos se unem, as coisas acontecem. E é assim a igreja de Jesus. Somos um. E assim o Senhor Jesus diz, né? É o tema da campanha de missões estaduais, né? João 17, 21. Sejam um. A unidade. O apóstolo Paulo aqui, ele destaca esta unidade. Então, além da marca dos dons, eu vejo também a marca da unidade. E por fim, não se delongando tanto aqui nessa palavra, eu estou conseguindo, irmãos. Obrigado pela sua oração. Eu vou lá para 1 Coríntios 13. E aí você vai saber qual é a terceira marca que não pode faltar à igreja, de forma alguma, para que ela possa cumprir o seu papel aqui neste mundo e cumprir as suas responsabilidades. Capítulo 13 de 1 Coríntios, lembra a você o quê? O amor. A marca do amor. A marca do amor. O apóstolo Paulo coloca diante da igreja esta necessidade. Esta necessidade. Lembrando da carta às igrejas na Ásia, no Apocalipse, a igreja de Éfeso, ela recebeu uma palavra, estava indo bem, uma igreja que tinha pureza na doutrina, uma igreja que tinha lealdade diante do Senhor, era uma igreja leal, de doutrina pura, mas o Senhor olha para a igreja e diz o quê? Lembra? Tenho contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor. E a recomendação de João, de Jesus, transcrita lá no Apocalipse, no verso 5, do capítulo 2, é: lembra-te de onde caíste. Um apelo às obras de amor originais. Marcas do amor que o apóstolo Paulo destaca em 1 Coríntios 13, ele diz: mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. 3 marcas que não podem faltar à igreja de Jesus, para que ela possa continuar cumprindo com as responsabilidades sobre as quais o Senhor deixou
para que ela cumprisse. A marca do exercício dos dons, a marca da unidade, sendo um corpo, e a marca do amor. A nossa oração, e com certeza é o desejo do coração de Deus, que estas marcas continuem a ser vistas nesta amada igreja. E que o Senhor seja honrado e glorificado em todo o tempo por estas marcas de uma igreja viva que tem deixado realmente o nome de Cristo conhecido neste tempo. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus complete esta palavra em cada coração. Posso orar com os irmãos? Convido os irmãos, mesmo assentados como estão, a fechar os seus olhos. Vamos orar. Se esse for o desejo do seu coração, ore comigo. Diga amém a esta oração. Amado Deus, Pai eterno, sei que repousa sobre nós grande responsabilidade, como corpo de Cristo neste mundo, como igreja tua. Proclamar a tua verdade a todos os povos, em todos os lugares. Visar o crescimento destes que são alcançados. Procurar ser um organismo vivo sem estar dividido. Enfatizar a Cristo e não ao homem. Proclamar a todo tempo a mensagem da cruz. Glorificar o nome do Senhor. Pai, para que possamos cumprir com estas responsabilidades, que nós possamos dar o testemunho como deu o apóstolo Paulo. Quanto ao mais, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Pai amado, que eu possa trazer estas marcas. As marcas do exercício dos dons. Que eu possa cumprir aquilo que o Senhor tem dado para que eu cumpra aqui neste tempo. A marca da unidade. Que eu possa, junto com o meu irmão, contribuir no exercício do dom, para que em plena interação e mutualidade, possamos ver a tua igreja crescendo, e a marca do amor, que em mim, que em nós como igreja, estas marcas sejam reais a cada dia. Que assim seja, Pai, e oramos assim pedindo, colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Agradeço mais uma vez esta rica oportunidade.